Boa noite. Tá tudo bem com o som? Olá, Marluce. Olá, William. Olá, Warley. Boa noite, Warley. Como é que tá o som? Como é que tá o som, pessoal? Estão me ouvindo? Ah, que bom. A gente vai estar começando mais uma live aí, né, falando sobre um assunto bem pertinente, né, que o pessoal fala bastante hoje, um assunto bem relevante, né. Vou estar orientando aí o pessoal que tá começando na fotografia, que está dando aí seus primeiros passos. Hoje a gente vai estar falando sobre fotografia, sobre o atual mercado da fotografia, né? Sobre o ingresso na profissão de quem está começando agora. A gente vai estar falando sobre os percalços, sobre os prazeres também da profissão. A gente vai estar falando sobre os caminhos e sobre os atalhos, se é que há atalhos, né? A gente vai estar falando sobre os melhores caminhos para a galera seguir. Luciano Pinto, fotografia, olha que bacana, estava agora comigo lá no grupo. A gente vai estar falando sobre essas instabilidades também, né, do mercado. A gente vai estar falando como a gente galgar esse caminho aí na profissão que é tão bacana. A fotografia ela é tão bacana, mas como toda profissão a gente precisa ter muito carinho, né, com a fotografia. A fotografia ela precisa de muito carinho. Então hoje a gente vai estar falando sobre isso. A gente vai estar falando sobre a fotografia como ela era alguns anos atrás e como está o cenário hoje do mercado da fotografia. A gente vai estar falando sobre vários segmentos, né, da fotografia. Então a galera que cai para o lado da fotografia de estúdio, isso aí. Tem a galera que cai para o lado do estúdio. O Luciano está perguntando aí se acha válido investir em estúdio. Eu acho que o estúdio, o momento do estúdio está começando agora de novo, né, cara? Ainda mais por conta da pandemia. Acho que a fotografia de estúdio ela cresceu bastante. Ela deu uma valorizada boa aí. Ó, tem a galera aí, a Rafa. Ô Rafa do cerimonial. Tem gente aí bacana. André Luiz, meu camarada. Pessoal, eu tô dando tô dando aqui uma enroladinha aqui, falando sobre o que a gente vai falar ainda, para dar tempo de mais pessoas chegarem aí, para a gente poder envolver, né, mais a galera, deixar o pessoal mais envolvido do início ao fim. Tô dando só aquela enroladinha, falando do que a gente vai falar ainda. Então eu vou estar falando sobre o que não vale a pena hoje a galera tentar investir, pelo menos no meu ponto de vista, ou o caminho que hoje, para quem quer ganhar dinheiro, de repente não vai dar certo, ou opções na fotografia que sempre vão te dar alguma coisa. E falar também da melhor maneira de você se estabelecer na fotografia, né? Eu acho que isso que a galera mais quer saber. Pô, como que eu faço para me estabelecer na fotografia? Como que eu faço para ganhar autoridade na fotografia, né? Como que eu faço para ganhar esse reconhecimento? Eu vou estar falando do meu ponto de vista. Para quem não me conhece, né? Eu trabalho com fotografia há muitos anos, desde 94, e vi ainda fotografei de negativo e fotografei muito de negativo. Vi o mercado mudar de uma forma para outra. Hoje eu vejo a fotografia, hoje eu não acredito no que vejo, né? Na facilidade que eu vejo hoje. Então é isso que a gente vai estar mostrando para vocês. O que a gente viveu no passado, o que a gente sofreu e as facilidades que a gente tem agora, e de contrapartida o que tem hoje que antigamente eu não passava, né? As coisas assim de mercado que antigamente não tinha e hoje tem, essa concorrência aí
um pouco acirrada. A gente vai estar falando sobre tudo isso, legal? Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar. Quando eu comecei lá em 94, né? E assim, a fotografia dos anos 80 para os anos 90, ela mudou, não mudou tanto, ela começou a mudar mais no final dos anos 90 para 2000, que aí veio aquele boom digital, né? Para a gente trabalhar com fotografia, o fotógrafo daquela época, ele tinha que ser, antes de qualquer coisa, um cara corajoso, né? Ele tinha que ser um cara ali, um cara bem corajoso para ele poder encarar, de repente, ainda mais quando a gente fala de casamento, o cara tinha que ter muita coragem para encarar um tapete daquele ali, com uma câmera no pescoço e um rolo de filme, né? E você não sabia no que ia dar aquilo, e no dia seguinte você corria para o laboratório. Só para ter ideia de como as coisas eram, nós fotografávamos com 72 fotos contadas, né? Eu levava um filme a mais, mas fazia 72 fotos para você se comprometer ali com 60 fotos, né? Então você tinha uma margem de erro muito pequena. E aí você fotografava com, como eu falei para vocês, com uma câmera, né, de negativo e um flash que era muito incerto e você não via o que você estava fazendo. A gente usava um processo chamado fitametria. Fitametria parece com fotometria, mas fitametria você media o número guia, você pegava o número guia do flash e dividia por metros. Então você falava assim, poxa, eu vou dar 3 passos de 1 metro cada um, e vou fazer aquele cálculo ali. E você tinha um número que você podia usar para fotografar, e aquilo ali era uma incógnita, né? Você tinha que ser muito corajoso. Então, assim, qual a diferença hoje? É porque antigamente o cara tinha que ser meio louco para ser fotógrafo. Então, para você entrar na fotografia e falar assim, eu vou fotografar seu casamento, você tinha que ter muita coragem. Você tinha que ter muita coragem e assim, era um risco muito grande. Praticamente você perdia aquela noite de sono ali, e quando você ia para casa, você não dormia direito enquanto você não visse o contato, né? O contato era uma préviazinha que a gente fazia, que eram as fotos pequenininhas no papel, para ver se aquilo dava certo, se aquilo tinha dado certo. Aí você fazia todas as ampliações. Ali você levava as provas para o seu cliente, né? Você levava um monte de fotos 10x15. É por isso que me chama de louca, Suzana. Então, você levava um monte de fotografias 10x15, que eram chamadas de prova, e aquelas provas ali você espalhava ali na frente do cliente, o cliente botava em cima da mesa e escolhia, olha, eu quero essa. Para você ter ideia, um álbum de fotografia grande vinha com 24 fotos, né? Era o que a gente vendia na época, né? Mas o que era legal nessa época? Nessa época era legal porque geralmente você tinha um fotógrafo num bairro, né? Às vezes no município você tinha 3 pessoas, numa cidade pequena você tinha um fotógrafo. Então essa era a vantagem, a concorrência não era tão grande. E o que era ser um bom fotógrafo naquela época? Ser um bom fotógrafo era você aproveitar ao máximo um filme de 36 poses. Era você fazer um filme de 36 poses, 30 fotos de qualidade aceitável. Isso aí era ser um grande fotógrafo, isso era ser um bom fotógrafo. Fotógrafo ruim era aquele que esquecia a velocidade, né? Olha só, antigamente, hoje se você tentar passar da velocidade de sincronismo da sua câmera ela não vai passar, ela vai parar em 250, né? Antigamente não, antigamente se você passasse de 60, em a maioria das câmeras, se você sem querer tocasse ou girasse aquilo ali, de 60 ela fosse para 80, você já perdia o pé da foto, né? Então o noivo ia sair sem um pé ou sem a cabeça, dependendo da posição que você fotografasse. Então era cruel. Mas o que acontece? É aquilo que eu falei. O grande barato é que você era o único ali na sua área, né? Ainda tinha que montar os álbuns. Isso aí, André. Tinha que montar os álbuns. E montar os álbuns era uma arte também, né? Porque você
Você mesmo encaixava as fotos no álbum, tinha que ser um cara também caprichoso ali e tal. E aí depois vieram os álbuns, né, já diagramados, né? Mas bem, pessoal, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que hoje são 2 pesos e 2 medidas, né? Hoje a gente tem aí a fotografia digital, incrivelmente facilita demais a vida da gente, mas ela equiparou muita gente, né? Então a fotografia digital ela é acessível a todo mundo. Isso fez com que a fotografia deixasse de ser um ato de coragem e passou a ser algo recreativo também, né? As pessoas não só fotografam para ganhar dinheiro, mas fotografam por curtição, para exercitar aí um chamado ou algo que simplesmente já está entranhado ali na pessoa. A pessoa quando nasce na fotografia, ela já vê o mundo de uma forma diferente, já começa a ver as coisas de um jeito mais complicado que todo mundo, né? O fotógrafo ele tem essa mania, ele vê as coisas de uma forma mais complicada, ele não gosta de olhar para o óbvio, né? Enquanto a pessoa olha ali para o sol nascendo na praia, o fotógrafo ele está olhando para a florzinha que está na grama, que tem um sol atrás, que tem um barquinho passando. O fotógrafo é assim. Nossa, deixa essa salva aí a meio e lembra saber que éramos corajosos. Isso aí, nós éramos corajosos. Mas o que acontece é que a fotografia moderna, ela deixou todo mundo muito equiparado. O que eu tenho na mão, todo mundo tem, meus clientes têm. Modelos de câmeras diferentes, mas o princípio é o mesmo, né? O que acontece é que o que mudou hoje é que o fator humano é que está falando mais alto. É aí que eu quero chegar. Que as pessoas não conseguem entender ainda. Quem está começando na fotografia, ela pensa assim, cara, se eu comprar uma D750 e um flash SB910, ou se eu comprar uma Mark III, Mark tal da vida, eu vou ser o fotógrafo, ser o cara na fotografia. Não vai ser não. A fotografia hoje ela te cobra muito mais do que cobrava antes, né? Como eu falei aqui no início, a fotografia, antigamente, para você ser um grande fotógrafo, como eu falei, você era um cara que aproveitasse, você tinha que aproveitar o máximo de um filme de 36, ou seja, que suas fotos saíssem bem focadas e bem iluminadas. E esse era o padrão de um grande fotógrafo daquela época, né? E hoje, para você ser um grande fotógrafo, ou ser um bom fotógrafo, ou um fotógrafo de destaque, você vai precisar de muito mais do que isso. Você vai precisar de muito mais do que ter fotos simplesmente nítidas, ou simplesmente bem focadas, ou simplesmente bem iluminadas. Para você hoje ter destaque na fotografia, você vai precisar de realmente se destacar, principalmente nas redes sociais, né? Então, quando a gente fala hoje, Diniz, como eu consigo me estabelecer na fotografia? Eu até fiz, tô até aqui com uma colinha aqui, fiz até alguns tópicozinhos, né? O que acontece? Mas eu acho melhor a gente até levar essa conversa mais... o que acontece hoje? Para você se estabelecer na fotografia, primeira coisa é você achar sua vocação na fotografia, né? A fotografia ela tem muitos nichos e subnichos, a fotografia ela tem muitos segmentos hoje, né? Então você tem que se encontrar na fotografia. Se você quer ganhar dinheiro principalmente na fotografia, uma coisa é você fazer o que você ama e outra coisa é você ganhar dinheiro. Todas as vezes o que você ama na fotografia não vai te dar dinheiro, né? E isso aí é uma verdade. Há coisas na fotografias, há coisas na fotografias
que já deram muito dinheiro e que hoje já ficaram muito prejudicadas, ainda mais com a fotografia digital, né? Fotojornalismo é um deles. Né? Para você ter ideia, antigamente o fotógrafo, o fotojornalismo, era aquela notícia que chegava antes de todo mundo, aquilo dava muito dinheiro, os profissionais de fotojornalismo ganhavam muito dinheiro. Eu estou falando isso porque eu convivi com muitos fotógrafos jornalistas, né? Na faculdade principalmente, e todos eles falavam a mesma coisa. Antigamente, quando acontecia, quando tinha um acontecimento, um acidente ou qualquer coisa assim, aquele fotógrafo ele era o primeiro a chegar, ele fazia aquelas fotos e aquela verdade, ela só era de fato uma verdade quando saía no jornal no dia seguinte. Então as pessoas acordavam cedo para ver, né, aquela notícia ali. Acontece que hoje existe uma coisa chamada o Hot News, né? Hot News é a notícia que vem mais fresca possível, independente de qualquer celular, de qualquer pessoa que passe na rua e grave aquilo ali. E a foto de jornal, ela passou a ser uma notícia velha. Olha só que interessante. O que era uma notícia, o que em outrora era uma notícia de primeira importância, ou seja, de primeira credibilidade, passou a ser uma notícia velha. O jornal hoje, ele te dá uma notícia velha. Quando você chega de manhã, você acorda às 6 horas da manhã e você abre o jornal, numa banca de jornal, você vai ler uma notícia velha. Olha só, a notícia de ontem, né? Ou seja, já saiu no WhatsApp há muito tempo. Quando você assiste, às vezes você está assistindo o jornal, você vê que uma notícia ela é algo que alguém já passou para você as imagens, né? Você já viu isso, né? Então, hoje o mercado ele tem toda essa mudança. Então, quando a gente vem, quando eu volto a falar do mercado de eventos sociais, principalmente, há também várias mudanças, né? Antigamente, quando hoje o seu cliente ele fala para você de termos técnicos. O cliente hoje ele sabe o que é um fundo desfocado, o cliente ele sabe o que é uma foto nítida, o cliente ele vai falar de cores, né? O Moisés é meu amigo desde os anos 90 ali, quando a gente fotografava. Ele está falando que a fotografia era bem valorizada, realmente, né? Uma foto profissional de casamento era um olho da cara, né? Mas bem, o que eu estou querendo dizer. Bem, pessoal, então, eu tive um probleminha aqui, mas eu voltei, né? Acho que está tudo bem. Bem, pessoal, o que eu estava... até me perdi aqui. Como eu estava falando na fotografia de eventos sociais, hoje a gente precisa ter muito mais tato para você estar trabalhando. E o que hoje faz a diferença é exatamente isso. É a parte humana mesmo, o fator humano. Então, como que a gente vai entender isso? Eu comecei a falar de uma coisa e interrompi. Estava falando sobre ganhar dinheiro. Né? Quem quer ganhar dinheiro, deu o exemplo aí da fotografia de jornal, né? Que era uma fotografia que dava muito dinheiro e que hoje ela não é tão bem correspondida assim. E existem outras situações que continuam e ainda conseguem ainda manter a profissão ali de uma forma bem favorável. Fotografia de casamento. As pessoas falam, e eu já escuto isso há muitos anos, a fotografia de casamento vai chegar uma hora que as pessoas vão fotografar. Eu vi isso lá atrás, quando as câmeras digitais de mão começaram a invadir o mercado, né? Mas o que as pessoas não conseguem entender é que existe uma diferença entre a câmera e o fotógrafo, né? A câmera depende do fotógrafo. E você não vai comprar um fotógrafo nunca na prateleira. Por isso é que o fotógrafo ele tem que ser diferenciado. É isso que as pessoas precisam entender.
é que se dá muito valor, hoje à tecnologia, né? As pessoas falam de tecnologia, mas o que vale muito, principalmente, é o fator humano. E como que a gente vai alcançar, como que a gente vai alcançar esse diferencial, não deixar morrer esse tipo de fator, né? O que determina essa profissão, o que faz essa profissão ainda ser uma profissão. Primeira coisa, né? Eu até fiz umas anotações aqui, é você se estabelecer como fotógrafo, né? Como que a gente vai se estabelecer como fotógrafo? Ainda mais para quem quer viver de fotografia, o ideal é que você se encontre na fotografia. O ideal é que você encontre ali o segmento que você quer. Se você de repente faz parte aí para quem faz parte de algum grupo social, ou para quem está inserido dentro ali de uma igreja, ou dentro de uma escola, ou é uma pessoa que tem um convívio muito bom, isso é muito importante para quem quer trabalhar com evento social. Se você quer trabalhar aí com casamentos, se você quer trabalhar com formaturas, é muito interessante que você tenha esse convívio. Uma outra coisa que você precisa construir como fotógrafo é sempre você ter um portfólio. Você tendo um portfólio, você tendo um material para mostrar, isso vai te ajudar muito no que você vai vender. Mas, Diniz, eu estou começando agora, como que eu vou ter um portfólio? Como que eu vou conseguir ter o que mostrar? Ter o que mostrar te dá autoridade, né? Vou te dar um exemplo. Eu como fotógrafo, hoje, como eu já tenho uma estrada que eu corri, né, durante muito tempo, e eu tenho, graças a Deus, eu tenho um fluxo de trabalho bom, e eu quero passar para vocês como que isso foi construído. Se você olhar hoje, se você ver no meu Instagram, eu tenho um vasto portfólio, mas isso acontece dessa forma. Você tem que, primeiramente, se construir como fotógrafo tecnicamente. Você precisa fazer fotos com diferenciais. Uma vez que você consegue fazer uma ou duas ou três, dois ou três trabalhos desses, você vai começar a chamar a atenção das pessoas, porque na fotografia você não pode tentar ou você não pode almejar ser um fotógrafo como a maioria, sabe? Não estou dizendo aqui que eu sou melhor ou que eu sou pior, é você ser diferente, você tentar ter um diferencial e tentar, de repente, conseguir alcançar os corações das pessoas, principalmente dentro daquele mercado que você está procurando ali, né? A Suzana falou, salva, por favor, eu vou ter que sair. Ah, que bom. Legal, Suzana, vai estar salvo sim, tá? Bem, pessoal, você precisa ter um diferencial. Como que você vai construir esse diferencial na fotografia? Primeiramente, você precisa mirar num profissional que você admira, um ou dois ou três profissionais que você admira. Você não pode nunca pensar baixo na fotografia. Você nunca pode querer simplesmente fazer uma fotografia que está todo mundo fazendo. Esse é o grande erro de quem começa na fotografia. As pessoas elas querem fazer aquele tipo de fotografia que está todo mundo fazendo. Parece o interessante, parece o ponto estratégico, mas não é. O ideal é que você faça algo diferente, ou você tente buscar aquilo que está se fazendo e que você faça com um pouco mais de brilho ou com algum diferencial, alguma coisinha, sabe? Sabe aquela azeitona da empada? Isso que eu estou falando. Você precisa colocar algo mais sempre na sua foto. Sobre montar o portfólio, para quem está iniciando, você tem duas opções e presta bem atenção nessa dica. Uma é você tentar fotografar, mesmo que de graça, mesmo que cobrando um pouco mais em conta, mas que você faça algumas fotos interessantes para que você tenha o que mostrar. O cliente ele não é mais bobo, o cliente ele
Ele quer saber se você faz ou se você não faz. Uma outra coisa que você pode estar fazendo também é contratar um profissional, seja ele quem for, um cara que você gosta lá e tal, contrate um profissional para que ele faça os primeiros trabalhos com você. Ele vai garantir o seu trabalho. 2, ele querendo ou não, ele vai te passar informações. E você consegue ter ali um material que você possa estar mostrando para o seu próximo evento, tá? Presta bem atenção nessas dicas. Uma outra coisa que você precisa, de repente você precisa aprender, né? Você conseguiu ali, colocou suas fotos, fez as suas 2 primeiras fotos com aquele profissional. Você tem que sempre estar colocando, mostrando o que você faz de melhor, mas você nunca deve estar mostrando uma única foto de um evento, né? Até porque é aquilo que eu falei, os clientes hoje, eles sabem exatamente, tem muita informação, então o ideal é que você mostre um trabalho seu do início ao fim e comente isso com o seu cliente. Olha, esse evento aqui é um evento que eu fiz do início ao fim. Então você pega uma foto do início, do meio e do fim e mande para o seu cliente. Não manda uma foto só de um evento, porque isso já está malhado. Então tem pessoas que erram o evento inteiro e manda a única foto que ele acertou, né? Então isso aí eu acho que a clientela, o pessoal já está meio que entendendo isso. Uma outra coisa que você precisa também é tentar explicar o seu trabalho para o seu cliente. Você precisa explicar. Toda vez que você faz um trabalho, você tem que explicar o porquê, né? O porquê daquela sequência de fotos, ou qual a linguagem que você está usando. O cliente gosta muito de ouvir isso. Você vai usar um termo muito técnico, né? Mas que você tem ali, que você mostra autoridade no que você está fazendo. Então, isso aí para o início é super importante. Então, você conseguindo montar aí o seu portfólio, isso é muito interessante. Então, o ideal é que você, nos primeiros trabalhos, você faça isso, nem que você faça de graça. Eu prefiro até, eu aconselho até que você faça um trabalho de graça para alguém que você goste, do que você cobrar barato para fazer. Essa é a minha opinião. Não tô, você pode falar, não, acho melhor cobrar baratinho e tal. Não, aquela pessoa não vai entender isso. Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu vou falar para vocês com toda a experiência que eu tenho, a fotografia de eventos sociais, ela é dividida por níveis, por fatias, sabe? E esses níveis, eles são assim, sabe? O nível geralmente é assim, mas não é aquela escadinha. É isso que eu estou querendo dizer, eles são assim. Por que eu falo que eles são assim? E eles correm para o lado. Diniz, o que você quer dizer com o mercado corre para o lado? Eu quero te dizer que você fica preso. Aqui em cima tem esse e tem esse e tem esse. Você entrou nesse mercado aqui, nesse nível aqui, você vai ficar rodando ali para um lado e para o outro com a maior dificuldade de passar para o de cima. Vou te explicar melhor para que vocês entendam, né? Não existe cliente A, B e C, tá? Jamais falarei isso aqui. Mas existem clientes que te dão menos trabalhos, te dá menos trabalho, te paga melhor, né? Tem um nível de conversa melhor, de ambiente melhor, te oferece um ambiente melhor para você trabalhar. Tem uma exigência dentro do normal, não vai exigir coisas absurdas, não vai reclamar de coisas absurdas. Esse cliente, é interessante que você saiba disso, ele te indica para um outro cliente parecido com ele.
porque eles vivem dentro do mesmo convívio social. E geralmente, quando você faz um trabalho para um cliente, que ele vai te indicar para um outro cliente, já te indicou em valores, ele já indicou ele já falou quanto você cobra, ele já falou a tua forma de pagamento. E geralmente, quando esse cliente que ele indicou vem, ele vem querendo as mesmas facilidades, né? Querendo as mesmas facilidades. E geralmente eles são muito parecidos por conta do que eu falei, por conta do convívio social, convívio nos mesmos lugares, vão nas mesmas festas, e você continua dentro daquele patamar ali. Então, como você acha esse caminho para que você alcance um mercado melhor, ali, uma fatia melhor desse mercado, né? Onde tem aquele cliente que vai te trazer mais benefício. É isso que eu quero chegar. Está exatamente no que eu falei lá no início, sobre a sua capacidade técnica, sobre o que você tem para mostrar, sobre a sua linguagem. Existe um fotógrafo, né, brasileiro, Sebastião Salgado, todo mundo conhece ele. Ele fala assim: você não fotografa com a sua câmera, você fotografa com toda a sua cultura. É exatamente isso que a gente faz. Então, se você é uma pessoa que de repente está bem plugada ali, ou você estuda bastante, ou você lê bastante, ou você tem um convívio com outros fotógrafos, ou simplesmente segue grandes fotógrafos que fazem grandes eventos, geralmente você acaba ficando igual a eles, pelo menos na vontade. Esse é o primeiro passo, você ter vontade de fazer uma fotografia de excelência, moderna. E nem sempre a gente fala de fazer uma fotografia moderna, uma fotografia que vai agradar esse cliente. Nem sempre fazer esse tipo de fotografia você está tecnicamente pronto, sabe? É uma questão também de você ter visão, você ter aquele carinho para fazer aquele determinado tipo de fotografia que não depende só do equipamento, que depende também do seu olhar, da sua sensibilidade. Então, você treinando isso para você conseguir ali alcançar esses clientes, é necessário que você tenha um material bom para você mostrar, né? E isso é muito importante. Resumindo, tudo isso começa ali em você aprender, em você investir, você fazer bons cursos, você assistir boas dicas de fotografia. Quando você vê um trabalho na internet daqueles que de certa forma te irritou ali, sabe, como um fotógrafo, fala: caraca, cara, como é que o cara fez aquela foto ali, né? É ali que você tem que chegar, é ali que você tem que mirar. A fotografia, ela tem um efeito rebanho muito grande, sabe? Muito grande, eu fico vendo, é impressionante. Você acha que você fala assim: opa, eu vi o cara fazendo aquilo ali. Não é só você, há um monte de gente fazendo aquilo. E aí vem aquelas fases das noivas com aqueles panos voando. Achei aquilo a primeira vez que vi, achei lindo. Segunda vez, na terceira, depois aquilo ficou uma coisa assim que você via que já estava uma coisa muito forçada. Tem gente que fazia aquilo de forma belíssima e tinha outras pessoas que faziam aquilo de uma forma que ficava muito ruim, né? Então, assim, tenta sempre estar um passo à frente, tenta sempre, de repente, estar explorando coisas que nunca vão sair de moda, né? Tem coisas na fotografia que nunca vai sair de moda mesmo. Fotografia de casamento, principalmente, fotografias de gestante, newborn, de estúdio. Tem coisa que nunca vai sair de moda. E tem coisas que só de olhar, quem já é da antiga, só de olhar fala assim: isso aí tem data de validade.
esse tipo de coisa que é mais perigoso você investir, né? O que mais você vê, ainda mais em estúdio, as pessoas falando assim, vendo o cenário tal, tal, vendo o cenário pronto tal, tal, vendo isso. Por quê? Porque aquilo ali são coisas que, se você pegar no início, você até consegue ganhar dinheiro. Mas acontece que as pessoas investem naquilo ali quando aquilo já deixou de ser novidade e tal, né? Então, pessoal, eu vou falar aqui sobre, eu marquei aqui, encontrar um nicho na fotografia. Né? Encontrar o seu nicho na fotografia é o quê? A primeira coisa, isso aí tem uma dualidade. Você precisa encontrar os desejos, né, das pessoas, o que as pessoas procuram e aquilo que você sabe que é capaz de fazer. Olha, eu sei fazer isso aí, caramba, isso aí é um barato, é nisso aí que eu vou fazer e tal. E é uma vocação sua. Tem gente que leva o maior jeito para tratar de criança, para fotografar newborn. E a pessoa fica ali, algo que também nunca vai sair de moda, porque as crianças não param de nascer, né? Ainda mais agora depois dessa pandemia aí, tá nascendo criança beça. Então, assim, é algo que é super bacana você trabalhar dentro desse mercado. É um mercado que vale muito a pena, né? Então, assim, isso aí é um nicho. Ensaios. Né? Ensaios é super legal se você faz algo diferente, se você vai saber também cobrar, porque o ensaio hoje em dia ele está muito, as pessoas falam, está muito banalizado e tal. Então, uma coisa que eu vou falar exatamente sobre isso, né? Eu não vou falar sobre valores aqui, mas eu quero falar sobre uma coisa que é muito pertinente ali, ainda mais em grupos, né? Quem participa de grupos de fotografia sabe muito isso. As pessoas às vezes colocam um post do coleguinha lá falando assim, o cara coloca ali 50 fotos por 50 reais, por 100 reais. Quem já viu isso aí, né? 2 horas de fotografia por 89,90, uma coisa assim. Eu nunca vou julgar isso, né? Quem sou eu para falar, e nem nunca replico ali esses posts, nem muito menos eu compartilho aquilo ali. Até porque por trás daquilo ali existe uma pessoa que ela tá tentando sobreviver, né? Só que essa pessoa, pelo menos eu acho que ela foi muito honesta ali de falar assim, olha, o meu trabalho ele vale 50 reais, ele vale 80 reais. Porque muitas das vezes aquelas fotografias não tem muito o que dizer e assim, não há também muito o que esperar, né? Então, como as fotografias, principalmente as fotografias de telefones celulares, né, de smartphones, essas fotografias estão muito avançadas, esse tipo de fotografia, ela nada mais é do que uma pessoa que está fotografando você ali, que poderia também estar fazendo a foto com o teu próprio celular, você está pagando a pessoa para fazer uma foto para você, porque é diferente de você estar fazendo selfie, né? Então, assim, se esse tipo de pessoa, ela é para você, um fotógrafo profissional, uma ameaça, é porque alguma coisa está errado com você, não é com aquela pessoa. Né? Então, se aquela pessoa colocou ali que faz foto a 50 reais, que faz foto a 80 reais, poxa, esquece isso, porque o seu patamar tem que ser outro, é aquilo que eu falei, não é a câmera, não é o clique que está fazendo de você fotógrafo, né? É exatamente um material que envolve tudo aquilo. Então, vamos lá, encontrando nicho. Uma vez que você encontra aquele nicho na fotografia, olha, eu vou trabalhar com fotografias de casamento, né? Então, você sabe que você vai estar entrando num ramo onde os fracos não têm vez, que as pessoas que não dão melhor, elas não vão evoluir. É um mercado que você precisa ser muito, mas muito responsável, porque você está tratando com sonhos de pessoas e que você trabalha sob muita pressão, né?
Então, assim, é um mercado bem legal, porque te dá realmente fotografia de casamento dá um excelente retorno, mas é necessário você estar de acordo com todas as responsabilidades que vêm junto com fotografia de casamento. Se você é uma pessoa que não tem essa disposição, que você procure fotografar um outro tipo de situação, né, que também vale muito a pena. Como eu falei para você, fotografia de ensaio é um trabalho que é bem legal quando você tem material para mostrar. O legal de você, quando eu falo construir portfólio, pessoal, eu falo muito isso. Assim, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho várias fotografias de várias casas de festa onde eu trabalhei. E no celular eu faço ali uma pasta e eu coloco bastante fotos daquela ali. E quando o cliente pede orçamento, você pergunta onde essa pessoa vai casar ou quer fazer as suas fotos de ensaio e você procura jogar exatamente esse tipo de fotografia para ela. Olha, eu quero fazer um ensaio lá em Niterói. Você vai e bota ali 10 fotos lá de Niterói. Aí fica bem mais fácil de você ganhar o cliente. Então, por isso, essa necessidade de você estar começando na fotografia, se você ainda não tem, dá um jeito de conseguir fazer suas fotografias em lugares variados do Rio de Janeiro, para quando a oportunidade vier, você ter o que mostrar e tá sempre tendo que colocar ali nas suas redes sociais, legal? Bem, pessoal, isso também tem a ver com autoridade. Quando eu falei assim, você precisa constituir autoridade, é porque você precisa realmente ter o que mostrar dentro da proposta que o cliente fala. Quando o cliente vier com uma proposta, você já tem que ter foto para aquilo. Isso aí é o ideal para quem quer se estabelecer na fotografia. Uma vez que o teu cliente fala assim, olha, eu quero casar no ar livre, você tem que ter fotografia no ar livre para mostrar, né? Você precisa ter fotografia na luz do dia. Olha, eu quero fazer um ensaio noturno. Eu vi umas fotografias assim e é legal que você tenha o que mostrar, né? Se você tem ali fotos de ensaios feitos à noite para que você possa mostrar para aquele cliente, para que aquele cliente sinta que você realmente é um fotógrafo capacitado, tarimbado e tal, né? Pessoal, uma outra coisa que eu coloquei aqui é sobre parceria, né? Então, pessoal, para quem está começando na fotografia, isso aí é muito importante, você ter uma boa relação, tanto com outros profissionais, como com outros fornecedores, né? Se você trabalha com festa, você vai ser um entre tantos fornecedores. Você está trabalhando com eventos sociais, festas infantis, você é um fornecedor entre outros. Então, que você tenha uma boa relação com o DJ, que você tenha uma boa relação com a animação, se você é de casamento, que você tenha uma boa relação com o cerimonialista, inclusive tem até cerimonialista aqui hoje, né? Se você ideal é que você tenha sempre uma boa comunicação com as pessoas daquele lugar e sempre, muito importante, que você colabore com as imagens que você produziu naquele dia para as casas de festas, para os lugares onde você fez, que você mande foto para quem estava trabalhando naquele dia, o pessoal que fez a ornamentação, mande foto para aquelas pessoas, o pessoal que estava, o DJ que estava tocando naquela festa, que você faça isso, que você tenha esse instinto de parceria, né? Para que você, quem não é visto não é lembrado, e para que você tenha sempre o seu nome ali gravado no celular de todo mundo, né? Então, quando você chama ali uma pessoa para você entregar a foto para ela, poxa, fulano, mandando as fotinhas para você aqui, eu confesso para você que assim, eu já faço isso de outra maneira, mas eu estou tentando dar uma luz para quem está começando, né? Então você, poxa, fulano, eu vi que você foi o DJ daquela festa, eu fiz umas fotinhas, estou aqui tocando, tal, salva meu número aí. Poxa, fulano, eu vi que você fez um buffet, já que você fala, nunca arrume briga com buffet, senão passa fome, isso aí é certo. Manda a fotinha lá pro buffet também, olha, eu fotografei
a mesa de frios lá, fiz uma foto assim, segura aí e tal. Que cada vez que você manda foto para alguém, a pessoa acaba salvando seu contato, né? Tem gente que não, tem gente que... Mas as pessoas salvam ali e você, de certa forma, você acaba sendo lembrado numa outra situação. Então, parcerias é sempre importante, beleza, pessoal? Então, resumindo aqui, pessoal, você tentar ter fotos de lugares diferentes, de situações diferentes, acho que esse é o grande pulo do gato para quem está começando aí na fotografia, seja na fotografia de ensaio, ou na fotografia de casamento, na fotografia de festas. Você ter ali o que mostrar é muito importante. Agora, você ter também um portfólio vasto, né, de casas de festas, isso aí só com o tempo você vai conseguir, você vai conseguir fazer um portfólio de diferentes lugares, né, de casa de festa, de shows, de evento, de lugares, mas de locação você pode construir isso por conta própria. Lembrando que uma fotografia, um tipo de fotografia, ela te ajuda a fechar um outro tipo de foto, né? Um outro tipo de serviço de uma outra natureza. Se você faz ensaios bem bacanas de mulheres, por exemplo, você pode, através dessas fotos, conseguir fechar um casamento, né? Isso é possível. O que você não deve fazer, é tentar vou pegar um casamento sem que você não tenha aptidão nenhuma para isso. Isso aqui é um conselho que eu dou muito aqui. Eu sou fotógrafo de casamento e eu falo: jamais, nunca fotografe um casamento se você não tiver apto a fazer isso, beleza? Nunca tente aprender fotografia dentro de um casamento, fazendo fotos de casamento. Você vai estar mexendo com o sonho de pessoas, você vai estar correndo um risco muito grande e vai estar colocando festa de outras pessoas, o sonho de uma outra pessoa em risco. Casamento não é lugar para você aprender fotografia sozinho, sabe? Fazer experiências. Não faça experiências dentro de casamento, dentro de 15 anos, batizado. Eventos únicos não são lugares para você, não são laboratórios para você fazer nenhum teste, né? Então, assim, se você quer aprender fotografia e você pegou um casamento ali, poxa, Diniz, eu estava precisando tanto de dinheiro, apareceu um casamento ali e eu falei que fazia e tal, beleza. Você vai pegar parte daquele dinheiro ali, você vai pegar um profissional que você conheça, qualquer um que tenha ali condições, ou um freelance de casamento, né, que faça. Eu conheço vários, né, que fazem fotografias para mim. Você vai pegar aquele profissional ali, vai contratar, vai levar aquele cara para a festa junto com você e aquele cara vai ser o seu pé de coelho ali, né? E você fica ali, você está clicando, mas você tem uma segurança ali, você está garantindo, você está sendo honesto com a pessoa ali, você está garantindo as fotos daquela pessoa a ponto de não prejudicar ninguém. Isso aí é a maneira certa de você botar o pé, né, na fotografia, né, dar o seu primeiro passo. Isso é muito importante. E sempre ter muito cuidado com a sua reputação, muito cuidado com o seu jeito de se portar. As pessoas acham que a fotografia é só chegar na festa, e só fotografar, e só fazer boas fotos. Não, fotografia é você ser uma pessoa educada, você ser uma pessoa que sabe falar, você é uma pessoa, para você ser fotógrafo de eventos, fotógrafos de festas, de shows, você precisa ter, antes de tudo, a capacidade de trabalhar sob pressão. E se você é fotógrafo de ensaio, se você gosta de fazer fotografias de ensaio, você tem que ser uma pessoa muito paciente, né? O que não tem em uma coisa tem na outra. Eventos sociais você precisa trabalhar sob pressão. Para você trabalhar com ensaios, você precisa trabalhar com paciência. Você precisa ter muita paciência. Você precisa achar tudo tranquilo para que você faça as coisas da melhor forma, né? Você nunca pode
querer transformar em correria algo que naturalmente é muito arrastado e nem pode tentar fazer algo que é super acelerado, que tem uma dinâmica terrível, que são os eventos sociais, e você tentar entrar ali devagarinho, que você não vai conseguir. Você tem que entrar dentro do ritmo daquilo ali, que é frenético, trabalhar com festa. Então, quando as pessoas veem as minhas fotos, principalmente veem as fotos que eu faço lá no Instagram, as pessoas imaginam que aquilo ali foi feito tranquilo, que aquela foto saiu tão bonita, que aquilo ali foi feito, mas aquilo ali é feito com cerimonialista botando pressão, a noiva querendo sair correndo, o noivo querendo beber e parar de fotografar, e criança correndo, e gente chamando, e um monte de coisa acontecendo, e você tem que trabalhar, saber trabalhar sob pressão na festa, né? E já em ensaios, aquilo que eu falei, você tem que ter muita calma. Então, esses aí são um dos segredos, né, para quem está vivendo, quer viver de fotografia, ou quer começar nessa profissão, ou está começando agora. Então, esses aí foi um bate-papo legal, algumas dicas de situações que eu vivi, né? E passando para vocês, espero aí que vocês tenham gostado. Achei super bacana aí, rever pessoas que eu não tinha visto aí há um tempão, e pessoas novas aí, galera do grupo. Tem um grupo novo aí que eu faço parte, que está aí, uma galera bacana. Então, pessoal, é mais ou menos isso aí, né? Pra gente que está na fotografia todo esse tempo, a gente pega muita malícia, muita coisa a gente aprendeu com o tempo, né? Não tem jeito. Outras coisas a gente aprendeu dando porrada, né, com a cabeça, e outras coisas a gente desenvolveu, né? Muita coisa na fotografia vocês não vão aprender, muita coisa na fotografia vocês vão desenvolver, vocês vão aprender pela experiência própria, né? Então, assim, resumindo, fazer sempre o melhor, né? Ter sempre um diferencial para que vocês consigam se sobressair. Beleza, pessoal? Então, eu estou sempre à disposição. Espero muito que vocês sigam me acompanhando. Toda terça-feira, às 21 horas, a gente tem live aqui. Eu faço as minhas lives. E sempre com temas relevantes para a fotografia. Legal? Então, praticamente, na semana que vem, praticamente eu vou abordar um tema muito legal. E eu peço para que vocês deixem também sugestão, beleza? Se puder botar uma sugestão aí, Diniz, vamos falar sobre isso na próxima semana. Pô, vai ser muito mais fácil elaborar algo que eu sei que vocês de repente estão precisando aí. Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado. Vou deixar essa live salva para de repente a gente estar recapitulando alguma coisa, beleza? Então, até a próxima aí, galera.